Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, ouvinte do Med Saúde. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre saúde com você, que é o nosso espectador, e hoje recebemos um grande amigo, Dr. Tárcio Figueiredo Silva, médico, cardiologista, hemodinamicista, que vem falar para a gente hoje sobre cardiopatias estruturais e o tratamento hemodinâmico. Tárcio, primeiro quero agradecer a tua presença aqui com a gente. Sempre uma alegria receber um grande amigo. Muito obrigado, Volpi. Eu que agradeço, sinto muito honrado pelo convite, viu? Sempre faço meu conflito de interesses. O Tárcio é o meu hemodinamicista de referência aqui e somos grandes amigos e eu conheço a carreira do Tárcio, a competência dele, por isso eu pedi para ele vir aqui falar sobre esse tema tão importante. Já vamos começar situando o nosso público, Tárcio. O que é a cardiologia estrutural? Sim, Volpi. A cardiologia estrutural é a área da cardiologia que promove e atua para fazer diagnósticos, prevenção, diagnósticos e tratamento de cardiopatias estruturais do coração. Então, quando há alterações na estrutura do coração, é aí que entra a cardiologia estrutural. Muito bem. E o que seria, então, o tratamento hemodinâmico dessas cardiopatias estruturais, dessas cardiopatias que alteram a forma do coração? Sim. O tratamento hemodinâmico ou percutâneo, né, como a gente diz, é o tratamento que é realizado através de dispositivos, de catéteres, de uma maneira menos invasiva e sempre incorporando novas tecnologias para realizar esse tratamento da melhor forma possível e de uma maneira menos agressiva possível para o paciente. Eu acho que esse foi um ponto de inflexão na evolução da cardiologia invasiva, né? Porque, veja, Tárcio, até não muito tempo atrás, a hemodinâmica era para diagnóstico. Sim. Hoje a hemodinâmica se voltou completamente, não só ao diagnóstico, mas também à terapêutica, né? Você vê que houve uma evolução nos últimos anos enorme, né, Tárcio? Muita coisa, né? Sim, teve muita evolução nos últimos anos, né? Graças a novos dispositivos, a novos estudos, né? Que a gente sempre pode atuar de uma maneira menos invasiva. A ideia sempre é essa, né? Menos invasivo. Bom resultado e menos invasão, exatamente, né? Isso fez com que houvesse um crescimento muito grande desse setor, porque ele vai incorporando muita tecnologia, né? Exatamente. E ao incorporar a tecnologia, permite um tratamento com bom resultado e pouca invasão, que é tudo que todo mundo quer, né? Exatamente. Evidentemente. E como que você divide as doenças estruturais do coração, Tárcio? Então, as doenças estruturais, elas podem ser divididas assim em dois grupos maiores, né, que seriam as doenças congênitas, né, quando as crianças, né, já nascem com algum problema estrutural do coração, alguma malformação, alguma comunicação que não era para existir ali. E tem as adquiridas, né? As adquiridas seriam mais as doenças reumatológicas, né? As reumatológicas, como a febre reumática, né? E as doenças degenerativas, né? As doenças degenerativas que ocorrem mais com a idade, né? Ou quando a pessoa até já nasce com alguma malformação de alguma válvula, no caso de um prolapso, por exemplo, da válvula mitral com degeneração, mixomatosa, que elas acabam degenerando e ocasionando patologias do coração. Grosso modo, então, veja, é muito importante isso que o Dr. Tárcio está levantando para você que está nos ouvindo. Existem cardiopatias estruturais que são congênitas, você já vai nascer. Ou tem um buraco a mais, ou tem um buraco a menos, ou tem uma constrição, enfim, tem alguma alteração na morfologia do coração e ou grandes vasos que precisa de uma intervenção. E outra que é adquirida, ou seja, você nasce sem ela e com o passar do tempo você pode adquirir e aí também a hemodinâmica pode resolver esses problemas de uma forma menos invasiva sem que você tenha que passar por um procedimento cirúrgico aberto. Aqui queria te perguntar uma coisa que é uma coisa até de saúde pública, né? Como que a doença reumática afeta o coração? Como é que ela pode afetar o coração?
Então, a doença reumática é a principal, assim, doença reumática que pode afetar o coração é a febre reumatoide, né? E ela pode ser ocasionada por uma faringite estreptocócica e há uma reação cruzada no nosso organismo, uma reação até autoimune, que pode inflamar as válvulas do coração, principalmente a válvula mitral. E no processo, depois da inflamação da válvula mitral ou das outras válvulas também, ela pode cursar com algumas patologias, causando até dificuldade de abertura no processo cicatricial dessa inflamação, de abertura das cúspides das válvulas, podendo ocasionar uma estenose da válvula mitral, por exemplo, né? Uhum. O que é uma coisa que pode trazer sérios danos ao coração do paciente. Veja, é importante você que está nos ouvindo. A doença reumática, ela vai criar uma situação de inflamação, né? Por uma reação cruzada, né, Tarso? E ele vai acabar levando a uma inflamação do coração, particularmente das válvulas, né, do endocárdio ali todo, e que vai cursar com um processo cicatricial que ao longo do tempo vai lesando os aparelhos valvares. E aí, na dependência do que houver, ou uma estenose, que seria o estreitamento da passagem do sangue, ou uma insuficiência, ou uma dupla disfunção em que existem os dois componentes. E isso, evidentemente, leva a uma lesão, a uma cardiopatia estrutural. Aqui eu acho que foi o primeiro grande ponto, né, Tarso? O primeiro start disso foi o tratamento da válvula mitral, né? Hemodinâmico da mitral, né? Queria que você comentasse um pouco disso. Exatamente, foi um dos primeiros, como você falou, primeiros start, né? Onde começou o tratamento das valvopatias de forma percutânea e eles são realizados, né, por punção de uma veia que passa pela virilha, chama veia femoral, e através dessa punção são introduzidos catéteres que vão até o átrio direito e a gente tem que conseguir passar do átrio direito para o átrio esquerdo através de uma punção do septo endoatrial e passar a válvula mitral por guias, né? São catéteres guias, e depois progredir um balão para fazer a dilatação no caso das estenoses. Das estenoses mitrais. Foi um dos primeiros procedimentos percutâneos, né, hemodinâmicos percutâneos que foram, né, que já mais antigos, que já são realizados. Essa dilatação, a gente tem scores, né, para a gente saber se há bons resultados, né, através da dilatação por balão. E quando o score é favorável, né, a gente tem escalas, né, de pontos, né, de estrutura da válvula, movimentação do folheto, nível de calcificação das válvulas. E esses pontos nos dão ideia se é passível ou não de ser feito por via percutânea. E quando são passíveis, eles têm bons resultados. Então veja, esse é o primeiro procedimento, que é uma valvoplastia mitral por catéter balão. Então, já há muitos anos, né, isso vem sendo realizado cada vez com melhores resultados, porque com o tempo foi se percebendo que tipo de anatomia era favorável para isso, né, Tarso? Aquelas que você avalia não só as cúspides, fusão das comissuras, aparelho subvalvar, se tem trombo ou não, enfim. Criou-se um score, que é o score de Brock, né? Isso. Que ele pontua para saber qual é a probabilidade de, com uma valvoplastia, ou seja, sem abertura, sem cirurgia, você pegar uma estenose da válvula, ou seja, uma obstrução à passagem livre do sangue, e abrir essa válvula e esse paciente evitar, portanto, uma cirurgia. E com isso foram surgindo outras ideias, né, Tarso? E aí eu te perguntaria, no tratamento das doenças congênitas, a hemodinâmica cresceu muito, né? Sim, no tratamento das doenças congênitas, talvez onde ela mais cresceu, né? E a cardiologia invasiva é fundamental também para vários tipos de tratamentos, né? Como tratamentos de grandes vasos, né? De
como a coarctação da aorta, né? É possível ser feito balões e stents ali, que a coarctação da aorta é uma constrição da artéria aorta, que é a principal artéria do nosso corpo, que sai do coração e distribui o sangue para todo o nosso corpo. Ela também atua de outras maneiras nas valvopatias também congênitas, né? Naquelas válvulas estenóticas congênitas em criancinhas, né? Na estenose pulmonar, é muito importante também na estenose da válvula pulmonar com balão, procedimento simples de ser feito e com resultados muito bons. Ela atua também como preparação para vocês, né, os cirurgiões, como cardioplastia muito complexa, com fechamentos de vasos colaterais, né, e de outras formas também que possam ajudar uma cirurgia mais posteriormente, uma maneira paliativa também. Sim. Então tem várias, na cardiopatia congênita tem várias maneiras de atuação. Tem muita possibilidade de atuação, né? Exato. Muito bem. Tárcio, eu pergunto para você a questão dos oclusores. Isso muito bem lembrado, né? Os oclusores hoje são muito utilizados também, são utilizados naqueles casos também de cardiopatia congênita, quando a gente tem, por exemplo, uma comunicação entre os átrios, né? Uma comunicação que não era para existir, o coração, o lado direito, não se comunica com o lado esquerdo, né? O sangue não se comunica. Eles se comunicam através da circulação pulmonar. E muitas crianças nascem com esse defeitinho do septo intra-atrial, onde há comunicação entre o átrio esquerdo e o átrio direito, ou também as comunicações entre os ventrículos, né? Uma comunicação interventricular, que como há uma diferença de pressão muito grande entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, isso pode passar muito sangue do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, aumentando a pressão ali do ventrículo direito, da artéria pulmonar, trazendo patologias severas para a criança. E ainda falando de oclusores, eu estou falando tudo isso porque é onde são os oclusores, eles agem, né? E tem os canais arteriais, que é um canalzinho que a gente, quando está na barriga da mamãe, já tem esse canal, né? Ele é importante na circulação fetal, só que quando a criança nasce, como expande o pulmão, há mudança da pressão ali no nível pulmonar, normalmente esses canais se ocluem, né? Espontaneamente. E muitas vezes não há essa oclusão espontânea e também pode começar a aumentar muito a pressão a nível das artérias pulmonares. E aí que entram os oclusores, né? Os oclusores também são realizados de forma percutânea, né? A maioria das vezes por punção venosa, não é nem arterial. Algumas vezes, quando o canal arterial também tem que ter a punção arterial. E através do catéter a gente leva umas próteses, né? Umas próteses maleáveis, que elas são compostas por discos, 2 discos que são unidos na parte interna dela, e elas são feitas de uma liga metálica muito delicada e muito maleável, que ela consegue ser transportada através do catéter. O catéter tem que passar lá por esses buraquinhos, né, patológicos, né, que não deveriam mais existir. E através do catéter, a gente fala que é o delivery, né? O catéter é o delivery, que é o entrega, ele vai liberar, vai fazer a entrega. E através desse delivery, nós vamos com essas próteses até no local, e lá no local a gente deposita essa válvula, essa prótese, né? Essa prótesezinha, e liberamos ela lá naquele local. E tudo se sai, só fica a prótese lá fechando esses pertúrbios. E é interessante que, com pouco tempo, o próprio endotélio do vaso do coração, ele acaba cobrindo essa prótese, né? O processo cicatricial, ele é um corpo estranho, lógico, né? É um corpo estranho, mas que não traz consequências. E o próprio processo cicatricial acaba cobrindo as próteses, não tendo problemas posteriores, assim, de criar coágulos, essas coisas assim deletérias à saúde da pessoa que recebeu esse implante. Tárcio,
E eu, Paulo, agora te pergunto sobre a oclusão do FOP. Mas o Dr. Tárcio vai falar isso com a gente no segundo bloco desse programa. Não saia daí, é um minutinho, nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o Dr. Tárcio Figueiredo falando sobre cardiopatias estruturais, tratamento hemodinâmico. E eu perguntei no final do primeiro bloco para o Dr. Tárcio sobre a oclusão do FOP, quando que ela está indicada. Esse é um assunto importante, né, Tárcio? Porque muitas vezes a gente vê gente que precisa e não quer fazer, e gente que não precisa e quer fazer, né? Não, a sua pergunta é excelente, porque a prevalência na população de forame oval perve é muito grande, né? É muito grande, tem estudos até que chegam a 20% da população tem um forame oval perve. Só vou explicar o que é o forame oval perve. O forame oval é uma estrutura entre o átrio direito e o átrio esquerdo que também ele, no feto, na barriga da mamãe, ele é aberto, né? E com o desenvolvimento, com o nascimento da criança, ele tem duas membranas que as membranas se coaptam, né, e acabam se ocluindo, eles se fecham. Isso é o normal que é para acontecer. Mas existem casos que na hora dessa coaptação dos dois folhetos, eles não acabam se juntando, vamos dizer assim. Eles ficam um pouco separados, formando uma espécie de um buraquinho, de um túnelzinho ali entre os dois átrios. E o FOP, ele costuma ser pequenininho, ele é bem pequenininho. Então ele não tem aquele problema que eu falei antes de aumentar a pressão do lado esquerdo do coração sempre maior que o do lado direito. Como eles ficam nos átrios, entre os átrios, que já são câmaras com pressão que não são altas, né, câmaras de mais baixa pressão, e a pressão do átrio esquerdo não é muito maior que a do átrio direito, então essa troca de sangue entre o átrio esquerdo e o átrio direito é pequena no caso do FOP, ao contrário da comunicação intraatrial, que são maiores, né? São comunicações maiores, podem aumentar mais o fluxo e a pressão do lado direito. Mas o forame oval, raramente ele vai, né, dar hipertensão pulmonar, por exemplo, não vai dar uma mudança hemodinâmica ali na criança e depois no adulto. Qual que é o problema, então, de ter o FOP? Existem alguns casos que, como tem a passagem de sangue ali entre o átrio esquerdo e o átrio direito, existem alguns casos que a gente pode formar um coágulo, um trombo nas veias da perna, por exemplo, que é uma coisa muito comum. Se a gente formar um coágulo grande, vai dar uma repercussão muito grande para a gente, porque as veias são as que trazem o sangue de volta para o coração. Elas vêm todo para o lado direito do coração. Então, se a gente tiver um coágulo pequenininho, elas podem trazer esse coágulo, pode, por exemplo, se desprender da perna, trazer para o coração do lado direito, mas iria parar no pulmão, um pequenininho com rara repercussão. Lógico que um coágulo grande ia dar uma embolia pulmonar, ia ser uma coisa severa. Mas um coágulo pequenininho no pulmão, quase nenhum problema. Agora, como tem a pessoa que tem o FOP, como tem esse pertuito, vamos chamar assim, entre os dois átrios, pode ter o azar acontecer desse coágulozinho pequeno ser passado ali entre o átrio direito para o lado esquerdo, que está a famosa embolia paradoxal. É uma embolia que vai dar lá na artéria, porque uma vez que ele vai para o lado esquerdo do coração está mandando o sangue para frente, né? Está enviando o sangue para frente.
E esse coágulo, mais azar ainda, pode passar no sistema nervoso central através das artérias, né? O coração mandando o sangue para frente, mandar o coágulo por um vaso da nossa cabeça, né? Do nosso cérebro, causando um AVC na pessoa. Esse é o grande temor do coágulo, né? Do FOP, né? Que pode passar esse coágulo através dessa embolia paradoxal. Isso sempre acontece? Não sempre acontece. E é onde a gente queria chegar, né? Existe anatomias e anatomias do forame oval, né? O forame oval, se ele tiver esse túnel, que ele formou um túnel pequenininho, um forame pequenininho, aquela válvula de Eustáquio também pouco desenvolvida, que vem do desenvolvimento embrionário, um fluxo sanguíneo que não está muito direcionado ali do septo, que vem pelas veias cavas, né, principalmente inferior, é um FOP tranquilo que não se precisa realmente fazer absolutamente nada. Aonde que fica mais a grande discussão? É pacientes que tiveram um acidente vascular cerebral, um AVC, e não se acha outras causas para esse AVC, além de ter sido encontrado um forame oval pérvio ali na pessoa. É o AVC criptogênico, né, que a gente não consegue achar outras causas. Então a suspeita se cai sobre o FOP, dele ter, né, ter acontecido uma embolia paradoxal ali. Exatamente. É muito importante isso, porque, como o Dr. Tárcio colocou, é muito prevalente. E às vezes algumas pessoas vêm, olha, eu preciso fechar, sem nenhuma complicação, sim, um FOP pequeno, sem repercussões e sem nenhuma evidência, né, de que há necessidade de fechar. Outros que precisam fechar, muitas vezes. Então é sempre importante entender, nem todo FOP necessita ser fechado de forma percutânea, mas claro, aquele que precisa, o procedimento é semelhante à comunicação, só a prótese que é um pouco menor, né, Tárcio? Como é que é feita a oclusão do FOP? Ela é semelhante à do CIA, certo? Sim. Você faz só punção venosa, atravessa o FOP, né? Como é que é? Para o pessoal entender. É isso mesmo. Ela é feita apenas a punção da veia, né, femoral, não precisa puncionar a artéria. Através da veia a gente sobe com uma guia que a gente precisa passar do átrio direito para o átrio esquerdo e alojar em uma das veias pulmonares, para não ter perigo, se às vezes você cair no apêndice pulmonar, que é uma estrutura mais delicada, e poder ter alguma corrosão, algum ferimento ali né, daquele local. E a gente vai com aquele catéter que eu comentei, que é o delivery. A gente tem que passar pela guia esse delivery, e por dentro desse delivery corre a prótese, né? A prótese corre até lá no átrio esquerdo, a gente traciona a parte distal, são 2 discos, né, como eu tinha falado. A parte distal é primeiro liberada na átrio esquerdo, a gente traciona esse disco bem ali no buraquinho, né, no forame oval pérvio. Isso tudo sendo mostrado pelo ecocardiograma, ou intracardíaco ou transesofágico. Tá. Porque a gente não vê o buraquinho apenas com raio-x ali, na hemodinâmica. Precisa ter o ecocardiograma de auxílio. E aí, uma vez ele ali bem alojadinho ali do lado lado esquerdo, do átrio esquerdo do buraquinho, do FOP, a gente puxa o delivery e ele arma a segunda parte. E a gente tem uma maneira de liberar a prótese e tudo sai, só fica a prótese lá no local. Fechando aqui, ocluindo e resolvendo. Tem excelente resultado, né, Tárcio? E não invasivo, fácil, rápido, mãos experientes, muito tranquilo. Estivemos aqui com o Dr. Tárcio Figueiredo falando sobre cardiopatias estruturais, tratamento hemodinâmico, o que você precisa saber. Tenho certeza que você aproveitou muito, eu também. E quero lembrá-lo, canal 25 ou 525 NET, o Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde e nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Pharma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.